Muito bem, gente, você que está aí nesta manhã, nós vamos para o momento da palavra de Deus, né? O pastor César chegou aqui, mandou uma mensagem ali: pastor, estou chegando aí. Digo, seja bem-vindo, servo de Deus. Então nós estamos nessa manhã aqui, e você que está aí nos acompanhando, fique aí conosco que nós temos uma palavra de Deus para você, amém? A pastora Márcia disse que está ali, na empresa, ali na Itaipava. Ela está ali na Itaipava, ali todo mundo está assistindo, ouvindo ali, né? Porque ela está trabalhando, então ela usa ali no PC, né? E Deus, Ele é bom. Pastor César, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Leonilson. A paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo seja conosco nessa manhã e com todo aquele que está disposto para ouvir o recado dos céus. Amém. Então é o seguinte, meu irmão, olha só, nós precisamos, nesse momento, pastor César, eu tinha pregado aqui uma passagem que eu tiro esses versículos em aleatório aqui. Eu tirei a semana passada um versículo aqui, falou muito comigo. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 8. E eu fiz aqui um rascunho aqui para mim falar sobre essa passagem. Então, já que o pastor César está aqui, nós vamos estar falando sobre Eclesiastes capítulo 9 e o versículo de número 8. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu ambiente de trabalho, você que está no seu caminhão, na boleia do seu caminhão, você que está aí conosco nessa manhã, você pode realmente parar um pouco na mente, no espírito, né? Porque a gente precisa, né, viver ou seja, você está trabalhando, você está vivendo nós estamos vivendo um paradoxo. Você tem que alimentar a tua alma, o teu espírito e o corpo físico do alimento, e você também tem que alimentar o teu espírito, né? Então é como se a gente estivesse vivendo assim, né? E isso é muito importante, porque aqui, pastor César, ele diz assim, ó: em todo tempo sejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu gosto de meditar, de ruminar, de pensar, porque quando ele diz assim, ó, em todo tempo, ele está dizendo sempre. Ele está dizendo que é a cada instante, ou seja, sem exceção, é uma constância. Isso que ele está dizendo aqui no versículo, e ele começa dizendo: em todo tempo seja alva as tuas vestes. Essas vestes aqui é uma vestimenta espiritual, uma vestimenta de santidade, uma vestimenta que, se a gente olhar, por exemplo, o livro ali de... Deixa eu ver aqui onde é que está esse livro aqui, espera aí. É porque a gente vai... É assim mesmo, quando é ao vivo é assim mesmo, né? Quando nós olhamos aqui Zacarias capítulo de número 3 e o versículo de número 1, nós olhamos ali, Deus se mostrou ao sumo sacerdote Josué, o que já estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajando as vestes sujas, estava diante do anjo. Então, quando ele diz assim, ó, em todo tempo, ou seja, sempre, ou seja, a cada instante, a cada momento, ou seja, a gente tem que ter essa constância sempre de estar com as nossas vestes espirituais, essas vestes espirituais limpas. Porque o que são essas vestes espirituais? Elas são os atos de justiça dos santos, como está lá em Apocalipse 19 e o versículo de número 8. Mas ele continua ainda no versículo de Eclesiastes 9, o versículo de número 8, ele diz assim: e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Que o óleo é uma
representatividade do Espírito Santo, é uma representatividade da unção de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos olhar quando Davi, no Salmo 23 e o versículo número 5, ele diz: ungiu a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordou. Ou seja, quando a gente vê essa passagem aqui, eu consigo ver ela numa profundidade espiritual, de santidade, na presença de Deus. Uma vida onde nós precisamos ser irrepreensíveis diante de Deus, no quesito dessas vestimentas espirituais, que é a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aí eu pergunto a priori, qual é mais importante, Deus ou a santidade? Deus ou as suas vestes limpas? Por quê? Porque sem essa santidade ninguém vê a Ele. Então, a priori, pastor César, o que importa nesse momento é a santidade, porque eu posso dizer que tenho Deus, mas as minhas vestes estão sujas. A minha vida de integridade, de santidade diante de Deus está uma vida, que muitas vezes nós estamos andando, ninguém sabe, mas Deus sabe. Como é que está a nossa vida com Deus? Exatamente, pastor. É assim, é purificação e unção. Não existe encontrar-se com Deus sem estar dentro desses dois critérios, né? Aqui fala exatamente sobre alva, né? O senhor sabe muito bem, a gente sabe que o sumo sacerdote, ele não podia entrar no Santo dos Santos se tivesse uma rusga, o mínimo de defeito, de sujeira, né? E porque ele seria fulminado diante da glória de Deus, diante da presença de Deus. Graças a Deus que pelo Espírito Santo de Deus a gente tem esse acesso ao Pai, não é? E muitas vezes nós temos esse acesso ao Pai mesmo em situações de imperfeição, mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus é que nos sustenta, é que nos garante essa condição. Só que isso não pode ser uma unanimidade, isso não pode ser uma vida onde eu me acostume com essa situação de imperfeição. Poxa, pastor, então o senhor quer dizer que nós temos que ser perfeitos? No que diz as vestes, o Senhor Jesus, ele é perfeito, e o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica. Então nós precisamos entender que aqui está dizendo em todo tempo, o tempo todo. Poxa, mas eu estou no mundo onde o pecado está aí. O pecado está exposto, mas nós estamos passando por esse mundo. E a graça de Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia, nós somos consumidos, né? Exatamente. Então, quando essa palavra fala assim, em todo tempo, é porque ela nos dá essa condição. O Josué, ali em Zacarias, ele não foi fulminado, não é? Exatamente porque o diabo estava se opondo a ele para matá-lo. Não era coisa pouca. Só que o Senhor, o que fez? O Senhor simplesmente teve misericórdia, né? Por ele ser um separado de Deus, assim como nós. Olha para nós, para a nossa vida antes de Jesus. Se aqui, veja bem como isso é complexo, né? E como isso é sério. Estando em Jesus, muitas vezes as nossas vestes não estão alvas. Imagina fora de Cristo, né? Imagina quem jaz no maligno, quem está no mundo, quem realmente não tem essa noção, né, desse cuidado de Deus, do projeto de Deus, do que Deus está operando. Então nós temos que, essa palavra aqui ela é muito profunda, sim, porque aqui está falando de vestes espirituais. E na realidade eu creio assim, pastor, que como hoje nós temos um advogado que intercede diante do Pai, que é Jesus, e foi o sangue dele que nos cobriu, eu acredito que Deus ele nos olha através do sangue de Jesus. Sim, hoje nós temos esse acesso porque todos nós temos pecado, e aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Então veja bem, agora o que a Bíblia diz em Isaías 1 e o versículo número 18? Vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor,
ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ou seja, por quê? Porque Jesus, o sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos purifica. Deus, ele nos olha e ele nos vê através desse sangue remidor. Foi o sangue de Jesus que nos pagou o preço, aquele sangue que nos cobre, que nos lava. É por isso que a Bíblia diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, porque Deus, ele é tão santo na sua santidade, que quando você tem uma experiência com Deus, que muitas vezes, muitos já tiveram, eu já tive, e muitas vezes você tem essa peculiaridade, porque isso é peculiar de cada um com Deus, da sua intimidade, do seu relacionamento. Aqui influencia muita coisa, como você está com Deus, como você anda com Deus, qual é a tua, como é que estão as tuas vestes diante do Senhor. E o diabo, ele quer manchar as nossas vestes, para quê? Para que você não se aproxime de Deus, porque nós temos esse acesso. E quando você tem essa experiência com Deus, você se sente nu diante do Senhor. E é como se você estivesse ali naquele momento, pastor, e você não tem palavra para dizer: Deus, me perdoe, porque você sabe que você está errado. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa errada, não precisa ninguém dizer: poxa, você errou. Você já sabe. O Espírito Santo, ele não acusa, porque quem acusa é o diabo, pastor. Ele condena. Foi a pergunta que o Senhor fez para Adão. Adão, onde estás? Quando Deus estava fazendo essa pergunta para Adão, ele não estava perguntando geograficamente aonde Adão estava. Exatamente. Ele sabia, não é? Ele perguntou, a pergunta é espiritual: aonde estás espiritualmente, que você simplesmente, não é? Você perdeu a noção, você perdeu o sentido, você deixou de vigiar, de guardar as tuas vestes, porque a partir do momento em que ele desobedeceu, a palavra foi clara, porque estava nu, ou seja, a primeira coisa que o pecado fez foi despir Adão das vestes espirituais, desse contato, dessa comunhão, dessa intimidade, desse relacionamento com Deus. Então, porque eu estava nu, mas como é que você está nu? Quem te fez saber que você está nu? Aí as pessoas pensam: porque Adão andava pelado, e não é nesse sentido, não. Aí que está falando de vestes espirituais, porque estava nu, tive medo e me escondi. Até então, pastor, em nenhuma das vezes da viração do dia que o Senhor que Adão se apresentava e Deus se apresentava para ter comunhão, ele teve esse sentimento, ele teve essa sensação. Não, ele tinha o que? Confiança. Ele desejava por aquele momento. Adão queria estar com Deus. O que você fez hoje, Adão? Hoje eu coloquei nome na vaca, de boi no boi, e assim por diante. Isso é tão interessante, pastor, que isso aí corrobora com o texto, contexto daquilo, porque Eclesiastes, capítulo, o versículo 7, que ele diz assim: vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Essas obras aqui é o amor que você sente por Deus, de estar com Ele, de estar próximo dEle. Por isso que ele vai dizer: em todo o tempo. Exatamente. Então era o que Adão, ele tinha ele tinha esse relacionamento. Exatamente. Genuíno, esse relacionamento singelo, esse relacionamento puro, de criança, ou seja, de confiança num pai pastor, vamos pensar numa coisa. Deus, ele simplesmente deu para Adão e para Eva o paraíso. Ou seja, já pensou o que é isso? Tinha frutas do jeito que queria, árvores do jeito que queria, uma vida gostosa. Ele deu autoridade, ele deu autonomia, ele deu o poder, ele deu condições para que o homem ficasse bem. Tá entendendo? Então, quer dizer, Adão, ele não tinha o porquê, ele só fez uma coisa. Olha, meu filho, você dá nome em tudo. Ele deu nome em tudo que havia, ele deu nome, mas você só faz uma coisa. Você só vai fazer uma coisa: só nessa árvorezinha aqui você não vai tocar. O resto você pode deitar e rolar. Mas aí é o tal negócio, né? A serpente na sua sutileza, o diabo usando a serpente, e começa a minar, né? Porque, pastor, a palavra fala aqui de
de vestes alvas. Vestes alvas. O que acontece? Que as pessoas às vezes não entendem, isso é muito sério, o assunto que o Espírito Santo está tratando nessa manhã. Você não precisa estar com a roupa toda suja para estar fora da presença de Deus. Basta estar maculado. Às vezes uma mácula, uma pequena mancha. É aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Uma corrente, para ser quebrada, não precisa quebrar todos os gomos, basta um gomo só. Exatamente. Entendeu? Então isso é muito complexo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Então assim, ó, tempo todo alvo. O tempo, Senhor, porque o Espírito Santo ele te dá esse discernimento e ele te traz para essa realidade, pastor. Sim, com você certeza. fez alguma coisinha de errada, o Espírito Santo já toca em você, você já fala, Senhor, me perdoa. Exatamente. Você fica mal, exatamente. Você fica chateado, você começa a ficar macambuze. Eu sempre digo que quando, por exemplo, acordo da manhã e eu não sinto a presença de Deus, eu começo a procurar chifre em cabeça de cavalo, cabelo em garrafa. Pai, onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Onde é que o Senhor... Então, por quê? Porque a presença de Deus, ela nos atrai, a presença de Deus, ela nos envolve, a presença de Deus, você se sente bem, a presença de Deus, você tem domínio do que você vai fazer, daquilo que você está vivendo, do dia, do momento que você está passando. Por quê? Porque o Espírito Santo, onde nós somos o templo, a morada, a casa do Espírito Santo, você tem que ter esses dons, os dons do Espírito, domínio próprio. Então, quando você, por exemplo, vê que a coisa saiu fora do controle e você, por uma coisa muito pequena, você já... E você já quer... Pronto, aí você diz, meu Deus, espera aí. Deixa eu voltar para a casinha de novo. Deixa eu voltar. Por quê? Porque são os termômetros. Exatamente. Aonde Deus ele vai... É como a febre. A febre é um termômetro. Sim. Não é? Ela vai apontar ali algo que está errado, algo que não está certo. E isso é para trazer a gente de volta exatamente para o equilíbrio, para o trilho. Não é? Então... A gente tem que tomar muito cuidado, pastor, porque hoje nós estamos vivendo num mundo, num tempo, onde a correria das coisas é tão grande que a gente perde a noção das coisas simples. Ou seja, às vezes o Espírito Santo está atinando você, chamando a sua atenção para algo, te tocando, mas a pessoa está tão assim, ó, insensível, ou até mesmo cauterizada no entendimento, que ela acha, ela vai passar, a palavra fala, né, que o sábio, ele se livra do perigo, mas o insensato passa por ele e sofre o dano. Mas é isso aí que eu ia falar agora, ou seja, veja bem, o tópico que eu coloquei aqui, o Espírito Santo é maravilhoso, por quê? Porque é justamente isso, o Senhor falou de sábio, quando nós estamos falando sobre as vestes limpas aqui, nós estamos falando sobre pessoa inteligente. Nós não estamos falando sobre uma pessoa que não é sábia e inteligente. Quando nós estamos falando sobre o óleo sobre a nossa cabeça, isso é para pessoas inteligentes. Você que está nos acompanhando aí, você que está nos assistindo, eu acredito que você é inteligente. Por quê? Olha o que diz Mateus 25, o versículo 4. Diz assim, no entanto, as prudentes, as sábias, as inteligentes, além de estar com as suas lâmpadas, levaram também azeite em suas vasilhas. Veja que coisa tremenda. Nós estamos falando aqui das vestes e o óleo, o azeite sobre a cabeça. Então, se a pessoa ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia, ela vai fazer de tudo para ela andar numa vida de santidade com Deus, com as suas vestes limpas. Exatamente. E pode, né, pastor, porque eu vou procurar aqui Apocalipse. É interessante isso, sabe por quê? Porque inteligência é servir ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém? Então nós precisamos entender uma coisa. Mas como que você diz assim que inteligência é servir a Deus? Meu irmão, vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes. Você passa por essa vida, a pessoa passa por essa vida, sofre os danos, passa perrengue, vive às vezes numa magrela, numa situação difícil, mas está passando por essa vida. Deus está dando graça, enquanto a pessoa está viva, tem esperança, porque está tendo oportunidade, ela pode receber Jesus, Deus pode mudar a história, mas ela está passando. Mas a partir do momento em que essa pessoa, ou qualquer outra pessoa, fechar os olhos, aqui Eclesiastes vai falar isso, encerra todo o projeto
encerra o tempo de oportunidade que essa pessoa teve para decidir sobre a sua eternidade. Exatamente. Então, se você for um homem inteligente, você buscou a Deus, o que vai fazer? Primeiro que ele te garante uma vida saudável nesse tempo, sim, com uma certeza. vida próspera, né? Uma vida em paz nesse tempo, mas quando começar a vida de fato, né? Que é a eternidade, quando você fechar os olhos nessa esfera física e abrir na espiritual, que aí sim é eterno, você vai estar com o Senhor. É por isso que eu coloquei aqui, pastor, eu estava... Por isso que servir a Deus é questão de inteligência. Não, é inteligente. Não, e além disso, por exemplo, veja bem, quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse, vamos botar aqui Apocalipse capítulo 19, versículo 8, diz assim: pois foi-lhe dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Exatamente. Quem é inteligente, quem é sábio, sabe que vai ter consequência. Por que vai ter consequência? Porque são os atos de justiça, são as nossas obras, entendeu? Os atos de justiça dos santos. Há uma consequência. Quando nós, por isso que eu digo, a gente está nesse mundo, mas nós precisamos ter uma vida aonde nós alimentamos, além do nosso corpo físico, e nós estamos aí nesse mundo onde nós precisamos vencer a carne, né, o mundo e o diabo com as suas armadilhas, com as suas todas as artimanhas, né, com seus manjares. E a gente precisa o quê? Andar com as nossas vestes, que são os atos de justiça. As nossas obras, elas têm que ser o quê? Umas obras de justiça diante de Deus. Exatamente. Porque nós precisamos olhar aqui nesse contexto daquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui, quando nós falamos ali do sacerdote, ele estava com as suas vestes sujas e o diabo estava ao derredor ali, querendo opor o camarada. Ele disse: não é esse um tição tirado do fogo? Ou seja, vamos falar aqui hoje no popular aqui, não é esse camarada que se santificava, não é esse camarada que fazia tudo certo, mas aí teve um pingozinho, uma manchinha, e agora o inimigo viu e começou a estar em volta do cara. Isso que o senhor está colocando é bem interessante, porque assim, ele não viu muita coisa, mas ele viu uma pequena mancha aí o suficiente para uma abertura de uma brecha. O diabo ele não precisa de uma avenida. Não. Ele precisa de uma brecha. De uma brecha ele faz uma avenida. Exatamente. Vamos entender isso. De uma brecha ele faz uma avenida. Está entendendo? Então, por isso que nós precisamos, a palavra fala aqui, olha, em todo tempo, você tem que estar buscando a Deus, orando, clamando, pedindo perdão, sabe? Agradecendo. Pastor, uma das coisas que eu vejo hoje nos nossos dias e que tem sujado muito as vestes daqueles que inclusive são santos, uma palavra chamada ingratidão. A gente precisa saber, lembrar de onde foi que Deus nos tirou, o quanto Ele fez, o quanto Ele trabalhou, o quanto Ele fez na sua vida para que chegasse hoje, o senhor estivesse na presença de Deus, conduzindo pessoas a Cristo. Então nós precisamos entender uma coisa, que quando as nossas vestes elas são alvas, muitas vezes você não precisa nem abrir a boca para que o evangelho seja pregado. Só as tuas atitudes, só o resultado, só os frutos, não é? Jesus diz assim, olha, não é? Que a glória de Deus, não é? Resplandeça na sua vida para que os homens vejam a glória de Deus e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então nós precisamos ter esse entendimento do resplandecer. Isso, pastor, é uma ação. A pessoa no final do ano, quando vai chegar agora na época do atravessar o ano para o ano novo, ele vai comprar um terno de linho branco, uma calça branca, um vestido branco, tudo branco, né? Tudo branquinho, né? Aí ele vai lá para a praia, aqui nós temos o Balneário Camboriú, aí ele pega aquela garrafa de champanhe, cidra cerezer, e leva lá para dar 7 pulinhos, tudo branco, para começar tudo do zero. Mas como? Se a transformação é de dentro para fora, se ele precisa
da operação do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Do Espírito Santo de Deus para atuar exatamente nessa mudança. Sem isso não é possível. Que em tempo todo sejam alvas. Quem é que pode fazer isso? Senão o Espírito Santo nos conduzindo a essa limpeza espiritual proporcionada única e exclusivamente pelo sangue do Cordeiro vivo. Eu me lembrei dessa passagem, estava procurando aqui, onde o rei foi para a guerra, e a Bíblia diz então que o camarada ele artesou o arco, e o que aconteceu? Ele atirou, né, e feriu o rei por entre as juntas das armaduras, porque havia uma fresta, uma brechinha só, a flecha entrou. E isso me faz entender uma coisa: quando Deus quer salvar, Ele salva, e quando Ele quer matar, Ele mata. Exatamente. Eu sou o Deus que mato, que firo, que saro, que faço viver. É o que Ele fala lá em Deuteronômio, para você saber que eu sou Deus. Exatamente. Então você vê, essa passagem aí ela é tremenda, porque o cara fez de tudo para se esconder, né? Mas o seu pecado o achou. Exatamente. E é o que a palavra de Deus como fala. diz lá em Gênesis, né? Exatamente. O seu pecado já é a sua porta, mas sobre ele você pode... Exatamente. Né? Então, olha só que coisa tremenda. Nunca falte, olha só que coisa tremenda, que as suas vestes, em todo o tempo as nossas vestes têm que estar brancas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. As vestes, fala das vestes espirituais, como nós estamos falando aqui, da nossa vida de santidade, viver uma vida com inteligência, viver uma vida alegre no Espírito Santo de Deus. Isso é você viver uma vida proporcionando e alegrando o coração de Deus. Porque se nós não alegrarmos, né, a gente precisa alegrar o coração de Deus. Quando nós vamos dizer assim, nós matamos o desejo da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, e você como diz lá em 1 Pedro 1,16, sede santo porque eu sou santo. Essa santidade que você busca para você andar com as suas vestes limpas, ela vai fazer toda a diferença. Mas não é somente as vestes, o azeite, a unção, como diz lá o salmista falando, Salmo 23 e o versículo número 5, se não me falha a memória, né? Quando Davi, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Fala de alegria, fala do momento prazeroso. Foi tanto prazeroso para Davi, que na continuação do Salmo, pastor César, ele diz assim: e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia, glória ao Pai, exatamente isso. Entendeu? E dentro dessa ordem aqui, pastor, nós precisamos entender uma coisa, né? Que purificação são as vestes alvas, né? Sim. E a unção, que é o óleo, eles andam juntos. Anda junto. Não tem como você estar com a veste suja e ungido. Não tem como. Não tem como você estar, não é? Não tem como você estar ungido, não é? Não tem como, não existe como. Por quê? Porque é um paralelo, vamos colocar assim, é um paralelo de Deus. Para você estar ungido, as vestes têm que estar limpas. Exatamente. Amém? Então por isso que nós temos que entender o seguinte: mas eu posso ser ungido, eu posso ter sido ungido e ter decidido viver fora do contexto. Bom, nesse caso é uma decisão. Você pode até fazer isso. Deus não vai tirar aquilo que ele chama a vocação. A palavra de Deus fala, né, que os dons e a vocação Deus não revoga. Sim. De jeito nenhum. Porém tem um detalhe: a manifestação do poder de Deus, ele só flui aonde há pureza e onde há santidade. Exatamente. E aonde há unção. Exatamente. O homem pode fazer o que ele quiser fazer. Ele pode virar piroleta, ele pode fazer programa, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ter assim, tudo que é instrumento. Eu me lembro de um pastor, numa ocasião, ele contou esse testemunho e aquilo me impactou, mas faz muitos anos atrás, né? Ele falou que ele teve uma vez num evento no México, e era um estádio, e estava tudo preparado, o show, tudo preparado, o estádio lotado, cheio e tal. E ele, e cartazes na cidade, quando ele desceu no aeroporto, cartazes dele, até chegar lá no local do aeroporto, no estádio, mas tinha
vários outdoors, assim, e tal. Então ele, poxa, falou, legal, ele gostou do marketing que foi feito, né? O homem gosta do marketing, né? Sim. Mas quando ele chegou lá e tal, e começaram a adorar e tal, e começou o louvor, e ele até então não tinha se apresentado, porque ele vê que quando eles fazem como igual show, né? Vem aquela fumaça e tal, e o cara fica por último, e dali a pouco lá pelas tantas apagou a luz, acabou a energia, simplesmente acabou a energia. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, e agora? O que você vai fazer? Tá, o estádio todo aí, o povo está todo aí, e não tem energia. O que é que você pode fazer sem mim? Não é? Aí ele começou, aí naquele momento, ele conta, naquele momento ele dobrou o joelho e começou a chorar na presença de Deus, pedindo perdão a Deus. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que ele cresça e eu diminua. Então ele começou a clamar a misericórdia. Começou a clamar a misericórdia, e nisso diz que tinha um lá com um isqueiro, e aí um acendeu o isqueiro, o outro foi acendendo, e aquela coisa toda, e dali a pouco alguém começou a louvar aquele hino que diz, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. E começou, e aquilo tomou o ambiente todo, e o estádio todo começou a adorar, sem instrumento, sem luz, sem som, na base do isqueiro, e começou aquela adoração, e houve um mover do Espírito Santo, não é? E aí então, dali a pouco, voltou a luz e houve um quebrantamento, e ali ele se prostrou, ele disse, para que vocês saibam que se Deus não operar, se Deus não fizer, ninguém faz. É por isso, pastor, que aqui na realidade, quando eles em todo tempo seja alvo as tuas vestes e nunca falta óleo sobre a tua cabeça, nós precisamos viver esta vida de pureza e santidade diante de Deus. E quando ele diz em todo tempo, o que ele está dizendo? Sempre, agora. Ou seja, é nesse tempo. Por isso que nós precisamos olhar nesse exato momento, como é que eu estou vivendo? Qual é a minha vida de santidade? Qual é a minha vida de pureza? Qual é a minha vida? Qual é a expectativa que eu tenho diante de Deus? Porque muitas vezes nós chegamos num culto, vamos dar um exemplo, a gente chega na igreja, e muitas vezes a gente chega na igreja, e quando nós viemos para a igreja não começa aqui no templo. A igreja começa em casa, ela começa onde eu estou, começa dentro do meu carro. E eu venho... A igreja é você. Exatamente. Então eu venho para a igreja, para o templo, adorar. Adorar é dar um culto para Deus. O meu culto, eu tenho que dar o meu culto para Deus. Ninguém vai dar ninguém vai oferecer um culto seu para Deus. É você que tem que dar o teu culto. Mas então você chega aqui, aí muitas vezes você está com as vestes sujas, você não tem o óleo, você não tem... Aí você fica dizendo, é o pastor que não prega. Meu Deus, cadê? Eu não estou sentindo nada. Como que vai sentir? Olha como o senhor está falando, olha como que o Espírito Santo está lhe usando para falar uma coisa que é muito séria. Eu tenho que entregar o meu culto para Deus, sou eu. Veja bem, há uma coletividade, mas Deus recebe na individualidade. Exatamente. Vamos entender bem claro isso. Então eu chego aqui e agora eu vou, né, botar uma bola de chiclete na boca, mascar para tudo que é lado. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Primeiro é o seguinte, tem que haver respeito, tem que haver temor, reverência. Tem que haver reverência, tem que haver honra. Então eu tenho que chegar aqui sabendo, sabe, que eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Por quê? Poxa, eu quero o melhor de Deus, mas eu dou o pior? Que negociação doida é essa, que não tem lógica? Então isso é muito sério, pastor, porque quando as pessoas tiverem esse entendimento de que o culto é elas que dão para Deus, entendeu? Não Sim. É o pastor, ele tem que fazer a parte dele. Mas Sim. Cada um vai fazer a sua, para que a glória de Deus se manifeste. Por isso é que muitas vezes uma pessoa recebe, às vezes a pessoa chega no culto, ela nem conhece tanto, ela nem sabe tanto, ela chega naquele dia, ela recebeu um convite, ela vem para o culto, mas ela chega já quebrantada, já chega humilhada, já chega rasgado no seu interior, sabe? E aí o Espírito Santo acha lugar para operar. Exatamente. Ele acha um coração realmente quebrantado que o deseja, sedento, enquanto o outro está seco, está engessado, tá, sabe? Parecendo um sapo. Porque, irmãos, olha só, pastor César,
A semana passada eu tirei esse versículo, eu na realidade eu nem parei muito para estudar, mas a gente, né, graças a Deus o Espírito Santo, ele nos dá já a gente já tem um respaldo do Espírito Santo, que sem ele a gente não pode fazer nada. Absolutamente, né? Mas quando você começa a ler aqui, não precisa você fazer um estudo, já está aqui, ou seja, ele está bem aqui, intrínseco aqui, ele está explícito, ele não está implícito, não. Ele diz de tudo, né, onde é que está aqui? Ou seja, meu Deus, em todo tempo, ou seja, em todo tempo. Está falando de momento e lugar. Momento e lugar. Eu tenho que ter essa constância de estar. Pastor, mas eu tenho a minha vida atribulada. Não, você tem a sua vida atribulada como todo mundo tem o seu tempo, né? A sua vida. Então é o seguinte, nós precisamos ter um momento onde nós vamos dizer assim, poxa, peraí. Ou seja, peraí. Se vai ter consequência pelos meus atos, porque vai ter consequência, pastor. Onde é que está isso? Em Eclesiastes 12, o versículo 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aqui estão escondidas, quer seja boas ou quer seja má. Por quê? Porque em Apocalipse, o capítulo número 19, o versículo 8, diz que, né, a justiça são os atos dos santos. Ou seja, a minha atitude diante da presença de Deus, como é que eu tenho me comportado diante da presença de Deus? Será que é uma vida santa, uma vida de pureza, uma vida... Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ou seja, e onde é que está isso? Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 3. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que você seja essa pessoa que o próprio Pedro, ele diz, sede santo como eu sou santo. É o proceder da vida. É aquelas coisas que muitas vezes a gente acha que não tem controle e não tem domínio, mas a gente precisa, né? Precisa, pelo Espírito Santo de Deus, dominar, para que você não se escravize daquela situação e você venha sujar suas vestes. Exatamente, nós precisamos entender, pastor, a palavra de Deus, o senhor falou em Eclesiastes 12, e fala assim, olha, 11, o 13 fala assim, de tudo que você tem ouvido, o fim teme a Deus, não é? Que é temor, é o princípio, né? Isso. E guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, é uma obrigação. É uma obrigação. Isso aqui é uma obrigação. Não é opção. Não é opção. Eu tenho opção de temer a Deus. Não, eu tenho obrigação de temer a Deus. Por quê? Porque santidade, pastor, andar em santidade é questão de natureza. Nós precisamos entender isso. O que nasceu de novo, não é? Está nele o Espírito Santo de Deus. O nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Importa, não é? Então nós precisamos saber. Eu estou inclinado para quê? Eu estou inclinado para a carne? Eu estou inclinado para as concupiscências, para as coisas desse mundo? Eu estou mais focado nisso? Então eu tenho que rever realmente o encontro que eu tive, se tive com Jesus. Isso é muito sério, porque muitas vezes isso não é tratado. Não se fala hoje muito sobre novo nascimento. Não se fala sobre nascer de novo, porque nascer de novo é cruz, nascer de novo é confronto, nascer de novo é aquele choque do eu, aonde você tem que simplesmente fazer o que Jesus diz. Você quer mesmo vir após mim? Negue-se. Você tem certeza? Então você vai pegar a sua, é a sua, não é a minha, vai pegar a sua cruz, amém? E negar a si mesmo, e depois você vai me seguir. E todo dia. Em todo tempo. Em todo tempo. E em todo lugar. É tempo e lugar. Porque ser crente, ser santo aqui no templo, é fácil. Não é? O problema é lá no trânsito. Né? O problema é que na fila, às vezes da lotérica, como lugares assim, e muitas vezes até em casa. Porque quantas pessoas elas são, existem, assim, muitas vezes existe aquela coisa as pessoas, elas trabalham com vestes. Poxa, hoje eu vou para um determinado lugar, eu vou colocar essa veste aqui. Eu vou para outra, eu vou colocar aquela outra veste. Eu estou falando espiritualmente. Tem pessoas, por exemplo, que ela é cristã. É o camaleão. Boa. Camaleão. Então, por exemplo, eu estou lá no meu trabalho, lá eles estão fazendo piadinhas que são piadinhas, sabe, que não me convém, não me compete, mas eu não posso ficar fora, afinal de contas eu tenho que ser bacana. Aí as pessoas olham e falam, nossa, ela é das nossas, ele é dos nossos, entendeu? E aí, aonde que Jesus é glorificado? Aí começa a demonstrar realmente as vestes. Então tem gente que ele trabalha
dentro dessa ótica do camaleão. Exatamente. Ele muda de cor conforme a conveniência. A conveniência, né? E essa conveniência leva para o inferno. Exatamente. Aqui na realidade, a gente, quando o pastor falou de nascer de novo, eu me lembrei aqui de o Evangelho de São João, no capítulo número 1, quando ele diz assim: os que não nasceram do sangue, os que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Como é que se nasce de Deus? Como é que não nasce da vontade da carne? Como é que não nasce da vontade do sangue? Como é que não nasce da vontade do varão, da vontade do homem? Ou seja, mas precisa nascer de Deus. Esse novo nascimento é o nascimento onde a gente vai tomar a nossa cruz, aonde a gente vai... Eu sempre digo aqui que quando eu venho pregar, ou quando eu vou pregar em qualquer outro lugar, o que acontece? Primeiramente, a gente é pregado para que a gente possa pregar. Entendeu, pastor Sérgio? A realidade é essa. Então, ou seja, como é que eu vou nascer de Deus? Ou seja, eu nasci da vontade do meu pai, não posso negar isso, da vontade do homem. Eu nasci da vontade da carne, porque ele teve desejo pela minha mãe, com certeza, assim como o homem tem um desejo pela esposa. E a vontade do sangue também, porque nós somos carne, nós somos sangue, mas nasceu da vontade de Deus. Ou seja, mas Deus é espírito. Então eu preciso nascer da vontade de quem? De Deus. E não da vontade do homem, não da vontade da carne, não da vontade dos desejos. E como é que eu nasço da vontade de Deus? Quando eu realmente conservo as minhas vestes limpas, o óleo sobre a minha cabeça, porque eu sei que isso é inteligência, isso é uma pessoa sábia, e através disso vai vir consequências eternas. Exatamente. O senhor está falando ali, né, sobre a vontade, o nascimento da vontade. Os que nasceram, os quais não nasceram, né, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí se a gente subir um pouco ali, o próximo, o anterior, e diz assim: como é que eu vou nascer da vontade de Deus? Os que creem no seu nome. Aquele que crê, vamos trabalhar nesse contexto aqui, não é? Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê no nome de Jesus, você nasce de novo. O Espírito Santo, ele faz toda a obra, e a partir desse momento é o nascido do Espírito. Exatamente. Aí acontece o quê? É uma outra natureza. O verdadeiro nascido de Deus, a palavra fala: o que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca. Pastor, a gente tem influência, você é tentado diariamente, você passa por provações, você passa por situações, você passa por entraves muitas vezes, você é apertado, mas você tem o Espírito de Deus, você anda na presença, você deseja as coisas de Deus. Então é fácil saber quando alguém nasceu de novo ou não. É simples. É lógico que aquele que está chegando agora na fé, ele está num processo de regeneração. Ele foi gerado de novo, porém ele está nesse processo. Ele vai crescer, né? No estágio aonde vai chegar um estágio de santificação. Assim é a conversão. O que é conversão? Conversão é exatamente o arrependimento, regeneração, santificação e glorificação. São os processos, né? É lógico que veja bem, a pessoa chega com 60 anos na igreja, nunca ouviu falar de Jesus, ouviu conhecer Jesus de uma forma hipotética ou de uma forma religiosa, mas ele tem um encontro com Jesus. Mas ali está um homem de 60 anos, cheio de manias, cheio de costumes. Então agora ele tem que mortificar essa carne. Então é todo um processo. É fácil? É claro que não. Mas para isso o Espírito Santo vai trabalhando. Até o que? É como a palavra de Deus diz, que a vida do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, ou seja, hoje eu sou santo, amanhã eu vou ser um pouco mais, depois de amanhã mais do que amanhã, e assim até chegar à estatura de varão perfeito. Agora, se não existe, presta atenção, se não existe progresso na minha santificação, então tem algum problema aí, tem alguma coisa errada, nós temos que rever se eu nasci de fato de novo. Pastor, isso é muito interessante, porque eu estava ontem olhando nas estatísticas ali da nossa programação, e as pessoas que nos acompanham aqui, elas têm entre 24 e 35 anos.
São pessoas que já sabem o que quer, são pessoas que já têm um entendimento, que já estão nesse processo de santificação, de maturação na presença de Deus. É óbvio que eu não estou dizendo que não existe jovens aí, de entre 15, 16, 17 até os 24 anos, que realmente não sabem o que é isso que nós estamos falando, mas ainda estão vivendo uma vida ainda que na realidade não tem ainda essas mesmas experiências. A maturidade. Como a Bíblia diz lá, sede perfeito, como perfeito é o meu Pai que está no céu. Essa palavra perfeita aqui que Jesus estava falando ali, não é uma perfeição que você vai ser, daqui a pouco você vai andando, daqui a pouco você cria umas asinhas, daqui a pouco você olha para você e começa a voar, você acha que é um anjo, depois já tem uma coroa achando que é um... Não. Essa perfeição aqui, pastor César, é maturidade. Isso aqui é maturidade. Seja perfeito como perfeito. É maturação. É um tempo de maturidade. É tanto que a palavra crer aqui, quando ela fala acreditar, é depositar confiança em algo, em alguém. É acreditar, ter confiança numa relação moral e religiosa. Você está entendendo? Usando aqui a convicção da verdade, né? Ou seja, entre Deus e o homem, né? Você confiar em Deus, você confiar naquela pessoa que você acredita que Jesus é aquela pessoa que é capaz de te ajudar no momento em que você mais precisa. Então, quando eu acredito nesse Deus, quando eu acredito, eu posso tocar nele e ele pode me curar. Eu posso chegar próximo dele e dizer: Senhor, o que queres que eu veja? Senhor, Jesus chega para o cego e o cego diz: o que queres que eu veja? Jesus pergunta para o cara, né? O que queres que eu te faça? Olha, quero ver, ué. Então seja feito. Ou seja, eu acredito, eu confio, eu sei que ele pode me ajudar nesse momento de desespero, nesse momento de angústia. Então, quando a gente nasce de novo, o nascer de Deus, como o pastor César falou ali, é você não nascer somente da vontade do homem, nem da vontade da mulher, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nascer de Deus. Quando a gente nasce de Deus, você tem uma vida pura, santa diante de Deus. Existe aí a justificação, né? Nós fomos justificados, remidos no sangue do Cordeiro. Então, há uma paz, pastor, há uma alegria. São coisas que, é lógico, com o decorrer do tempo, você vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, como o senhor falou, você vai ficando mais experiente, você já não erra mais em coisas que são lá de trás, você tem vergonha do passado, você olha para o passado, como Paulo diz, as coisas lá de trás, deixando as coisas que para trás ficam e olhando caminhando em direção ao alvo. Tem coisas que você olha, você fala: eu não quero nem que nomeie isso aí, porque isso aí hoje me é vergonha, não é? Porque isso era a coisa do velho homem, não é? Então a gente vai caminhando dentro. Não estou dizendo com isso que, em função de você ainda estar nesse tabernáculo de barro, não quer dizer que você não está exposto a algumas situações, mas para isso você tem que ter o equilíbrio, é onde entra o domínio próprio, o equilíbrio, aonde entra realmente o Espírito Santo fazendo toda a operação, todo o trabalhar. Pedro andava com Jesus, nem por isso ele deixou de arrancar a faca, a espada, entendeu? Mas a partir do momento em que ele foi entendendo, ele foi crescendo, não é? O Espírito Santo trouxe o quê? Uma mansidão, não é? Exatamente. A pessoa vai ficando manso. A palavra fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas só que no começo não foi assim não. A hora que ele viu o Egito lá, ele matou o egípcio e foi pro pau. Então, mas no andar da carruagem, ou seja, tendo experiências com Deus, ele vai ficando manso. Ele vai entendendo o que é essa mansidão. É uma dependência absoluta, confiante em Deus. Até porque, pastor, vamos, agora que o último tópicozinho aqui que eu tinha colocado aqui, porque quando você vive uma vida de santidade, você vive uma vida cheia da unção do Senhor, né? Além de ter consequências na frente, vai gerar um impacto nesse mundo, na vida de pessoas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, diz que Pedro estava lá esperando pela promessa em Atos dos Apóstolos, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Exatamente. E naquele momento ali houve um impacto pelo aquele momento em que Pedro estava cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus. E quando você está cheio da presença, cheio da unção de Deus... Olha, nós tivemos um culto aqui, domingo aqui, onde a glória de Deus foi tremenda. Onde a gente via as pessoas chorando, as pessoas quebrantadas, onde a gente via o mover de Deus, dava para você tocar na glória de Deus. Então, ou seja,
quando a gente tem uma vida com as nossas vestes limpas, a unção sobre a nossa cabeça, esse impacto vai começar aqui, irmão. Esse impacto vai acontecer na sua empresa, esse impacto vai acontecer na sua casa, aonde você trabalha, na vida dos seus parentes. Não adianta você... Agora, nós precisamos ser pessoas sábias e inteligentes, porque tem muitas pessoas, como o pastor César falou aqui, que não andam ainda da mesma forma que você já está andando. Você já está andando num nível em que você não pode pegar aquilo que você tem na sua mente e colocar na mente daquelas pessoas. Não, existe todo um processo. Exatamente. A pessoa tem que caminhar, entendeu? Assim, é a experiência. Lógico, é melhor a gente, se você tem a oportunidade de passar a sua experiência e a pessoa aprender pela sua experiência, para não pagar, não sofrer o dano, para ela não, né? Porque é melhor eu aprender com a sua experiência do que querer pagar o preço. Tá entendendo? Exatamente. Então, né? Mas a gente sabe que Deus, ele trabalha com processos, e a gente não se pula processos. Não se, sabe, não adianta você querer eliminar etapas, porque esse andar com Deus, pastor, é tão tremendo. A gente vê homens de Deus, né, como o próprio Moisés, a gente vê Paulo, a gente vê homens que andaram com o Senhor, que eles foram trabalhar, assim, ó, tudo começou realmente, homens difíceis, problemáticos, complicados, homens, muitas vezes eles eram, sabe, para lidar com eles não era fácil, nada fácil, mas eles foram sendo moldados pelo Espírito. A questão é, você permite, você se deixa ser moldado pelo Espírito, não é? Porque isso é que é o importante, é você dizer, Senhor, eis-me aqui, não é? Exatamente. Faz a obra na minha vida, e aí Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a agir, Ele vai começar a levar você por lugares onde você vai ter experiências com Deus e que você vai depender exclusivamente dele. Isaías 61 e o versículo 3 diz assim, Isaías 61 e o versículo, eu vou ler o 2, que diz assim: Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa, em vez de cinza sobre a sua cabeça, olhos de alegria. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Em vez de lágrimas, um manto de louvor. Em vez de um espírito triste e abatido, eles serão chamados carvalhos de justiça, árvore que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Amém? Isso aqui fala do impacto da unção, da presença de Deus, do mover de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós lemos essa passagem aqui da palavra de Deus, irmãos, eu vou muito... Eu tenho tantos versículos aqui que eu coloquei aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus... deixa eu até mostrar aqui as consequências daquilo que muitas vezes nós achamos que não vamos ter, mas aqui em 2 Coríntios 5, 10 e 11, as consequências são terríveis. 2 Coríntios 5, 10 e 11, só para que a gente possa ir para a parte final agora. Diz assim: porque todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados, cada um de nós receberá o que merece pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Então, pastor, isso aqui é forte demais. Então, por isso, assim, neste corpo terreno, o versículo 1 diz assim: e por causa deste reverente temor ao Senhor sempre presente em nossas vidas, que trabalhamos tão arduamente para ganhar a outros. Deus conhece nosso coração e sabe que Ele é sincero nessa questão, e eu espero que vocês, bem no íntimo, verdadeiramente saibam também. É a famosa batata assando. A batata assando, né? Então nós vamos ter que dar conta de nós, e por isso que cada um, como foi falado, a palavra de Deus, pastor, ela é gloriosa demais, né? Porque isso é o dever de todo homem. Isso é o mínimo que se espera, não é? Então, às vezes a pessoa às vezes a gente vê pessoas fazendo mal, e mal para um, mal para outro, faz coisa aqui, sabe, e rebenta a família aqui, quebra situações, ela acaba com aquilo que é chamado justiça, não é?
rompe tudo que é critério e princípios, né? Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus é Deus e Deus tudo vê, sabe? Está tudo no memorial diante do Senhor. Exatamente. E o homem vai dar conta até daquilo que ele falou em oculto. O Senhor falou claramente isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado, ser muito vigilante. Por quê? Porque Deus, ele separa, pastor, pensamentos de propósito do coração. Pô, ele esquadrinha o nosso pensamento. Antes que o pensamento chegue, antes que a palavra venha, ele já sabe. Exatamente. Né? Em Isaías 61, o senhor estava falando, o Espírito Santo fala assim: olha, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade dos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então veja bem, há uma unção sobre a sua vida, há uma unção sobre a minha vida, sabe? Para quê, pastor? Exatamente para pregar. Mas para pregar então para usar você para pregar? Não, esse pregar aqui é o viver, esse pregar aqui é o andar, esse pregar aqui é em todo tempo e lugar, momento e lugar, testemunhar Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, na prática. Na prática. Diz assim, Malaquias 3 e o versículo de número 18, ele diz assim, o versículo na realidade 16, né? Ele diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam um aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo-ei como o homem poupa o filho que o serve. Versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Está aqui, ou seja, as nossas vestes, né, elas precisam, as vestes espirituais precisam estar limpas diante de Deus nesse tempo, para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante com Deus, daquilo que nós estamos plantando aqui em santidade, em pureza. Exatamente. E mesmo sendo trigo e sendo junto com o trigo, sendo semeado uma maior quantidade de joio, que quem semeou foi o inimigo, você que é trigo não vai deixar de ser trigo. Exatamente. E você que é trigo vai ser separado do joio, exatamente para o celeiro, não é? E o joio para o fogo eterno. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque joio parece com trigo, mas não é. E trigo não pode parecer com joio nunca. Vamos fazer uma oração. Pastor César pode orar aí para nós encerrar aí já, dentro daquele tempo aí que nós estimado aí. Amém? Vamos Soberano orar. Pai, eterno, digno e único Deus, nós temos visto a sua glória, nós temos experimentado o teu mover. Sim, meu Deus. Nós temos nos alimentado da tua presença, da tua verdade. O Senhor tem cuidado Sim, de nós com amor eterno. O Senhor tem nos abraçado, o Senhor tem nos dado grandes livramentos. Grandes Sim, são meu as Deus. bênçãos Sim, meu que o Deus. Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Nós temos motivos demais, Senhor, para bendizer e engrandecer o teu nome, Pai. Sim, Tu és Jesus. bom, e em todo o tempo o Senhor é bom, e a sua misericórdia, nós temos visto isso assim de uma forma Sim, clara, meu Deus, é evidente. verdade, meu Deus. Nós não precisamos de sinais, nós não precisamos de absolutamente nada, nós temos experimentado isso em todo o tempo. Por isso, Verdade, Pai Santo, meu Deus. que verdadeiramente sejam alvas as nossas vestes em todo o tempo. Se há alguma sujeira, se há alguma impureza, se há algo que nós não estamos discernindo ou vendo, Senhor, coloca luz nos seus olhos, nos nossos olhos, para que nós possamos ver, para que nós possamos, achar, e que o Espírito Santo se mova na nossa direção, para que nós possamos tirar para fora, meu Sim, Pai, Jesus. aquilo que às vezes tem impedido um derramar, uma glória, uma unção, porque nós Sim, precisamos meu Deus. do óleo sobre a nossa cabeça, nós precisamos da presença do Espírito Santo em todo o tempo, em todo lugar. Não há lugar que nós não precisamos dele, muito pelo contrário, por onde quer que andarmos, ou no que fizermos, na obra das nossas mãos, no que falarmos, Sim, em meu tudo, Deus. Senhor, que o Sim, Espírito Jesus. Santo seja, Senhor, Senhor, a nossa razão maior. Sim, meu Muito Deus. obrigado ao Sim, Espírito Deus. Santo de Deus por esse dia, muito obrigado pela sua unção, Sim, pela meu Deus. presença, muito obrigado pelo sangue Sim, de meu Jesus Deus. que nos limpa e que nos purifica de todo pecado.
que esse amado irmão, essa amada irmã, essa pessoa que receber essa programação, Sim, meu Deus, que ele seja alcançado, Senhor, em tempo oportuno, que ele possa se voltar de fato com o coração contrito, arrependido de fato, porque Tu és Deus, Senhor, que não leva em consideração os tempos da ignorância, mas todo aquele que se arrepende de verdade e é sincero, o Senhor atende o clamor. Muito obrigado. Fica conosco, fala mais conosco nesse dia e inspira-nos a ser santo, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te glorificamos e te exaltamos e agradecemos essa oportunidade, hoje e eternamente. Amém e graças a Deus. glória a Deus. Quando a dor aperta e como criança a alma chora, mas eu provo que me ama, filho tem de entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito, porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei, é melhor te provar te ferido que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei, é na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar, que os dias da tua alegria já estão por vir, porque eu vou agir. Ele vai agir, Jesus, meu filho. Ele, Fernandes! Mas jeito do seu flores existiu de amar. E quando chegar quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão